vou levar até a coroa receber. O fim dessa jornada perto está, bem logo a Cristo eu hei de ver. Tua cruz vai, toma e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim: posso eu deixar de me sacrificar, tendo Ele sofrido assim. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, queridos amigos, companheiros de jornada, nós estamos aqui mais esse dia. Quero vos saudar com a paz do Senhor e glorificar a Deus junto com você, pois nesse dia estamos aqui terminando mais um livro da Palavra de Deus, terminando o livro do profeta Jeremias. E é muito bom saber que você tem caminhado conosco. Louva a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, pelos amados ouvintes que caminham conosco todos os dias e está comigo terminando mais um livro da Palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e que o irmão, a irmã possa continuar nos ajudando a levar adiante essa semente, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos semear esta semente nos corações. Muito bem, meus queridos irmãos, abra sua Bíblia então para o último capítulo aqui de Jeremias, onde nós temos aqui a repetição com mais detalhes da queda de Jerusalém. Amém? Então que você possa abrir comigo a sua Bíblia, onde você estiver, e vamos juntos lermos a palavra do Senhor. Senhor Jesus, neste momento, ó, derrama o teu poder, bem Deus Jeremias capítulo 52, versículo 1. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. Verso 2. Fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Verso 3. Foi por causa da ira do Senhor que tudo isto aconteceu contra Jerusalém e Judá, e no final ele os lançou fora da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Verso 4. Assim, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Acamparam-se contra ela, e contra ela levantaram tranqueiras em redor. Verso 5. A cidade esteve cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Verso 6. No 4º mês, aos 9 do mês, a fome prevalecia de tal maneira na cidade que o povo da terra não tinha pão. Verso 7. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram. Saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, embora os caldeus estivessem contra a cidade ao redor. Fugiram pelo caminho da Arabá. Verso 8. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se espalhou, abandonando-o.
Verso 9: Prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, na terra de Amate, onde lhe pronunciou a sentença. Verso 10: O rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os oficiais de Judá em Ribla. Verso 11: Arrancou os olhos a Zedequias, atou-o com cadeias de bronze e o levou para a Babilônia, onde o conservou na prisão até o dia da sua morte. Verso 12: No 5º mês, no 10º dia do mês, do 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que assistia na presença do rei de Babilônia a Jerusalém. Verso 13: Queimou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Incendiou todas as casas importantes. Verso 14: O exército dos caldeus que estava com o comandante da guarda imperial derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Verso 15: Os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade e os desertores que se haviam passado para o rei de Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradã, comandante da guarda, levou presos. Verso 16: Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, comandante da guarda, deixou ficar alguns para vinhateiros e lavradores. Verso 17: Quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Verso 18: Também tomaram as caldeiras, as pás, os garfos, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Verso 19: O comandante da guarda imperial tomou os copos, os incensários, as bacias e as caldeiras, os castiçais, os recipientes de incenso e as taças, tudo o que fosse de ouro puro ou de prata. Verso 20: O bronze das 2 colunas do mar e dos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor era incalculável. Verso 21: Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e 12 côvados era a sua circunferência. Era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. Verso 22: Havia sobre ela um capitel de bronze. A altura de um capitel era de 5 côvados, com uma rede e romãs sobre o capitel ao redor, tudo de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. Verso 23: Havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a rede ao redor eram 100. Verso 24: Levou o comandante da guarda a Seraías, o principal sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Verso 25: Da cidade levou o oficial que tinha o seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército que registrava o povo da terra, e mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Verso 26: Tomando-os Nebuzaradã, comandante da guarda, trouxe ao rei de Babilônia a Ribla. Verso 27: O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado da sua terra para o exílio. Verso 28: Este é o número do povo que Nabucodonosor levou cativo. No 7º ano, 3.023 judeus. Verso 29: No 18º ano de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém
832 pessoas. Verso 30. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, levou cativos dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Verso 31. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Verso 32. Falou-lhe benignamente, pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Verso 33. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. Verso 34. O rei de Babilônia garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. O Senhor te socorrer. A presença deste mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós terminamos então a leitura do último capítulo aqui do livro de Jeremias, retratando aqui mais uma vez a destruição de Jerusalém pelos babilônios. E para a nossa meditação, eu quero reler com os amados irmãos o verso de número 2, que nos diz da seguinte forma: fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Me levariam junto à presença do meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Lá não há pranto nem amargura, lá não se sabe o que é dor, ali é gozo e alegria, ali é tudo puro amor. Meus queridos e amados irmãos, prezados ouvintes da palavra do Senhor, o último capítulo de Jeremias traz outra descrição de como ocorreu a queda de Jerusalém pelos babilônios. A cidade fora cercada por cerca de 1 ano e meio.
O rei Zedequias não quis atender aos conselhos que o profeta Jeremias lhe dera da parte de Deus, como vimos. O conselho de Jeremias salvaria o rei e a cidade. Ele aconselhou que Zedequias se entregasse aos caldeus. Se ele assim o fizesse, pouparia então não apenas a sua própria vida, mas a de todos os seus auxiliares e de todo o povo que estava na cidade. E assim a cidade não teria sido destruída. Mas o orgulho do rei, os seus maus auxiliares e sua vida iníqua diante de Deus o levaram a endurecer o coração. Dessa forma, a cidade foi invadida e destruída. Os objetos do templo foram levados à Babilônia, juntamente com milhares de judeus. O rei Zedequias teve um fim muito triste, trágico. Ele foi preso e levado ao rei de Babilônia. O rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dele e depois arrancou os olhos do rei Zedequias. E o rei de Babilônia o levou preso para a Babilônia e lá Zedequias morreu. O verso que relemos, meus amados, nos diz que Zedequias fez o que era mal aos olhos de Deus. E agora ele colhe os resultados de sua impiedade. Queridos irmãos e ouvintes, você tem feito o que Deus aprova? Ou como Zedequias, você tem vivido na prática daquilo que é mal aos olhos do Senhor? Lembre-se de que, como crentes, devemos viver para agradar a Deus e não a nós mesmos. Todos os dias temos de negar os desejos errados de nossa velha natureza, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Nós não somos de nós mesmos, pois Cristo já nos comprou com seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Então, nós somos agora propriedade dele e devemos viver para a glória do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Meus queridos, se insistirmos na prática das coisas que o Senhor reprova, tal como Zedequias, nós colheremos os frutos amargos daquilo que semeamos, pois a palavra nos adverte, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Amados irmãos, que o nosso propósito seja sempre fazer o que agrada a Deus e não o que o nosso coração pede ou o que pedem os nossos impulsos. Meus amados, lembremo-nos do livro de Jeremias. Aprendemos aqui que o pecado sempre traz consequências terríveis e dessa forma, então, busquemos ser sensíveis à voz do nosso Deus e procuremos agradá-lo em toda a nossa maneira de viver. Medite nessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo Senhor, diz-o em cada lugar, e se ele perdido te achou pecador, diz-o em cada lugar, e diz os perdidos que a salvação, diz-o em cada lugar, se tu os perdidos quiseres salvar, diz-o em cada lugar, se Cristo expiou tua. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos
pela palavra do Senhor de hoje. Também te glorificamos, Senhor, por mais esse livro da tua palavra que estamos terminando. Meu Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, conforme a tua palavra de hoje, que nós vivamos não para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, mas que nós vivamos para fazer aquilo que o Senhor aprova, aquilo que é bom aos teus olhos. Nos dê a tua graça, Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoe a cada um dos teus filhos que está orando comigo agora e que cada um deles, Senhor, possa viver para tua glória e louvor. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. No dia da grande glória, havemos de ir cantar lá no céu um hino além do Jordão. Que belo será, que alegria, que bom se tu chegares primeiro que eu. Avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrarmos também com Jesus, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Lá não vai haver tristeza, o pranto e a dor. Lá não tem... Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos então caminhando para o final da nossa programação de hoje, esse dia de vitória para todos nós, porque lemos mais um livro da Palavra de Deus e amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos aqui para começarmos o livro de Lamentações, que também de autoria do profeta Jeremias. E nós estaremos então amanhã, se Deus permitir, começando a leitura deste pequeno livro, o livro de Lamentações de Jeremias. Que Deus abençoe você. Continue então divulgando a nossa programação e que você continue nos ajudando a alcançar mais e mais pessoas através da palavra de Deus, tá bom? Obrigado, Deus abençoe você que terminou comigo mais este livro da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir.
tenho virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te